Imagina uma jovem de apenas 20 anos, com as manos lenas de calos de tanto trabalhar, arrodilada sobre o suelo frio de pedra. Suas rodilas sangram, pero sus olhos brilham com uma luz que parece venir diretamente do cielo. A su alrededor, uma família desesperada por sobreviver, acreedores golpeando la puerta, ela decidiu entregar-lo todo a Deus. Quantas de nosotras não conhecemos essa lucha? Cuidar de hogar, de los hijos, de los nietos, mientras o mundo parece venir-se abaixo. Rosa de Lima viveu eso há 400 anos, pero sua história sigue viva hoy em el corazón de cada mulher latino-americana que confia em el Senhor. Que ela convirtió em la primeira santa de América. Comenta amém se quieres descobrirlo. O aroma de jasmim y rosas lenaba los jardines de Lima, em el Peru colonial de 1586. O aire estava cargado com a umidade do Pacífico, em las casas de adobe, las famílias se reuniam para las oraciones de la tarde. Foi em este cenário que Gaspar Flores y Maria de Oliva recibieron a su 10ª hija. Isabel Rosa de Santa Maria de Flores vino Alameda Mundo 20 de abril, pero desde la cuna havia algo especial em ela. Se cuenta que, sendo aún bebê, su madre viu como uma rosa florescia sobre su rostro mientras dormia. Esta niña será especial, sussurrou Dona Maria, sem saber que estava profetizando o destino de uma futura santa. La pequena Isabel cresceu em uma família de classe média que, como tantas outras, luchava por manter las aparências em la sociedade colonial. Su padre, um militar retirado, viu como la fortuna familiar se desvanecia pouco a pouco. La niña que julgava entre las flores do jardim pronto entendió que la vida não era solo beleza e também tinha espinas, muitas espinas. Desde muito temprano, Isabel demonstrou uma devoção extraordinária. A los 5 anos pasava horas arrodilada frente ao crucifixo de la família, hablando com Jesus como quem habla com um amigo de alma. Suas hermanas maiores se reiam e Isabel habla sola. Pero ela sabia que não estava sola. Nunca lo estuvo. Tu, querida, recuerdas quando descobriste que podias hablar com Deus? Aqueles momentos em los que, sendo apenas uma niña, sentias que eu estava aí, cerquita, escuchando cada palavra de tu corazón. A los 10 anos, Isabel hizo uma promessa que cambiaria sua vida para sempre. Frente à imagem de Nuestra Senhora, juró, Madrecita Santa, me consagro inteiramente a ti y a tu hijo. Nunca perteneceré a outro. Como disse o Salmo 16:5, tu, Senhor, eres mi herencia y mi copa, tu decides mi suerte. Pero Dona Maria tinha outros planos para sua hija. Isabel estava crescendo, convirtiendo-se em uma jovem de rara beleza, los pretendientes empezaba a aparecer. Sua madre sonava com um buen matrimônio, estabilidade econômica, nietos. Não sabia que sua hija havia elegido um esposo celestial. Así comenzó el primer gran conflicto en la vida de Nuestra Santa. El sol de la manana se filtraba por las rendijas de la ventana de madeira quando Dona Maria entrou ao quarto de sua hija com um vestido novo em las manos. Era de seda azul, com bordados dourados uma pequena fortuna para uma família em apuros financeiros. Isabel, ponte esto. Hoy conocerás ao hijo del comerciante Rodrigues, dijo la madre com uma sonrisa lena de esperança. Pero Isabel, entonces com 16 anos, retrocedió como se hubiera visto uma serpiente. No, mamá. E a lei diz que pertenezco solo a Jesus. La discussão que siguió resonó por toda la casa. Dona Maria, desesperada por las deudas, veía em sua hija mais hermosa la posible salvação econômica de la família. Eres uma terça, niña. Como vamos a pagar las cuentas? Como vou a casar a tus hermanas? Gritava, mientras Isabel permanecia arrodilada, em silêncio, frente ao crucifixo. Foi entonces quando Nuestra jovem tomou uma decisão radical, tomou unas tijeras y cortou todo su cabelo dourado. Luego, se frotó allí en las manos y el rostro hasta que se enrojecieron e incharam. Ahora veia se alguém quiere casar-se comigo, dijo a sua madre, atônita. Pero Deus tinha outros planos para essa aparência arruinada. O cabelo de Isabel cresceu aún mais hermoso que antes, su piel resplandecia.
Era impossível ocultar a beleza que venia de dentro, a beleza de uma alma entregada a Cristo. Quantas vezes, hermana minha, sentiste que o mundo queria empujar-te por um caminho que não era o tuyo? Quanta presión réis soportado para seguir los planos de outros y no los de Deus? Isabel encontrou fuerza em las palavras de Jesus, e se alguém quer seguir-me, que se niegue a si mesmo, tome sua cruz cada dia y me siga, ou Lucas 9:23. Ela entendeu que seguir a Cristo, a vezes, significa decepcionar incluso a quienes mais amamos. Durante 3 anos, a batalha continuou. Pretendientes e ban y veniam. Dona Maria loraba, suplicava, a vezes incluso amenazava. Eu padre, mais compreensivo, empezava a notar que sua hija tinha algo especial, uma luz distinta. Pero fui em uma noite de tormenta, quando a família estava ao borde de la ruína total, que Isabel tomou a decisão que lo cambiaria todo. La lluvia golpeava com fuerza o tejado de tejas rojas quando Isabel se levantou de la cama antes de o amanhecer. Sus padres dormiam profundamente e haviam passado la noite discutindo las deudas que no dijaba de crescer. Era o ano 1602, ela tinha 16 anos, y uma ideia comenzava a brotar em seu coração como uma rosa em tierra seca. Se não puedo casar-me para ajudar a mi família, murmurou para si mesma, encontraré outra maneira. Y fui assim como nuestra santa descobriu o poder do trabalho santificado. Isabel tinha manos hábiles serencia de las mulheres de sua linagem. Comenzou coziendo para las vecinas, bordando manteles de altar para las iglesias, haciendo dulces que pronto se volvieron famosos em Lima. Pero não era solo o trabalho lo que la distinguia, era a oração constante mientras cozia, a alegria com la que servia, e o amor que ponia em cada puntada. Muito temprano, después de suas orações, regava o jardim que cultivava em el pátio. Plantou rosas, jasmines e ervas medicinais. Cada flor que brota é uma alabanza a Deus, descia mientras las vecinas la observavam. Pronto, la gente empezou a buscar-la no solo por las flores, sino também por los sábios conselhos que dava mientras trabalhava. Las tardes estavam dedicadas ao bordado. Isabel improvisou um pequeno taller em el pátio, bajo uma parra que oferecia sombra fresca. Ali, mientras seus dedos dançavam sobre la tela, rezava o rosário, tarareava hinos, y transformava sua labor em adoração. Los pedidos empezaram a legar de todas partes de la ciudad. Te has dado cuenta, querida hermana, de como o trabalho pode ser uma forma de oração. De como las tareas diárias, hechas com amor, podem convertir-se em ofrendas sagradas ao Senhor. Y todo lo que hagais, hacedlo de corazón, como para o Senhor y no para los hombres, ó Colossenses 3:23. Isabel vivió este versículo com intensidade, transformando cada puntada em uma oração, cada rosa cultivada em uma ofrenda de amor. Dona Maria, ao ver como las monedas começavam a entrar em casa gracias ao trabalho de sua hija, empezou a entender que talvez Deus realmente tinha outros planos para Isabel. Pero aún não sabia que sua hija estava preparando algo revolucionário, uma decisão que escandalizaria a toda Lima y la haria conhecida mais alá de las fronteiras do Peru. O perfume de las rosas de Isabel se esparcia por todo o vecindario aquela manana de 1606. Pero havia algo distinto em el aires, um silencio especial, como se hasta los pájaros supieran que algo sagrado estava ocorrendo. Nuestra jovem santa, agora com 20 anos, havia tomado uma decisão que deixaria toda Lima boquiabierta. Padre, le dijo a Gaspar mientras eu tomava o desayuno, construí uma celda em el pátio. Ali haré mi retiro, como los antigos santos del desierto. O homem casi se atragantou. Uma celda? Em el pátio? Que diriam los vecinos? Pero ao ver los olhos decididos de sua hija, supo que não havia argumento capaz de hacerla cambiar de ideia. La celda era uma pequena cabana de madeira, de apenas 2 metros quadrados, que Isabel havia construído ela mesma entre los rosales. Por dentro, solo uma estera em el suelo, um crucifixo em la parede y alguns livros de oração. Por fuera, flores de todos los colores que cuidava com ternura maternal. Todas as tardes, depois de terminar o trabalho que sostenia a sua família, Isabel se retirava a sua pequena ermita. Ali, lejos do bullicio de la ciudad colonial, encontrava a paz que sua alma tanto anhelava.
Pero não era um aislamiento egoístas ao contrário, era desde esse silencio que brotava sua fuerza para amar y servir com mais intensidade. Durante seus retiros, Isabel desarrolou uma rotina sagrada que impressionava a todos. Se despertava às 3 da madrugada para suas primeiras orações, aún dentro de casa. Às 5 estava em sua celda, donde permanecia hasta las 8, preparando su corazón para o dia. Ali leía as escrituras, meditava em la pasión de Cristo e intercedia por los necessitados de Lima. Por la noche, después de cenar com la família, Isabel regressava a sua ermita para lo que lamava sua conversação íntima com o esposo. Eram 2 horas de profunda contemplação, donde experimentava êxtases místicos que ladijavam radiante de alegria. Los vecinos, intrigados, perguntavam sobre aquela luz suave que parecia salir de la pequena cabana durante suas orações nocturnas. Pero fui durante uma de esas noites de oração que ocorreu algo extraordinário. Isabel estava em profunda meditação quando sentiu uma presença especial. Era Santo Domingo de Guzmán, o santo fundador de la Ordem Dominica, que em si lhe apareceu em visão para orientá-la. Hija querida, lhe dijo, Deus te ha escogido para uma missão especial. Este jardim será um oásis de paz em meio do sofrimento do mundo. A partir de essa visão, la pequena celda se convirtió em um verdadeiro santuário. Isabel empezó a receber personas afligidas, consolando a madres que haviam perdido a sus hijos, orientando a jovens com dúvidas vocacionais, sanando enfermos através de la oração. Sua fama se esparcia por la ciudad como o perfume de suas rosas suave, pero impossível de ignorar. Las vecinas, curiosas, começaram a buscá-la. Isabel, que haces aí dentro tanto tempo? Perguntava. Ela, com sua dulce sonrisa, respondia, hablo com Jesus sobre ustedes, sobre suas famílias, sobre toda Lima. Él me cuenta secretos do cielo que quero compartilhar com todos. Hermana querida, has descoberto a necessidade do silencio em tu vida? Has intentado criar tu propio rinconcito sagrado em casa, donde puedas encontrar-te a solas com Deus? Pero tu, quando ores, entra em tu quarto, cierra la puerta y ora tu Padre, que está em no secreto, ou Mateus 6:6. Isabel transformou estas palavras de Jesus em uma realidade concreta, construindo-se literalmente su lugar secreto de oração. Pero lo que ocorria dentro de aquela pequena celda começou a desbordar-se. Personas com problemas veniam a buscar conselho. Enfermos pediam suas orações y eram sanados. Famílias em crises encontravam paz em suas palavras. La pequena ermita em el jardim se estava convirtiendo em um santuário, e Isabel se estava preparando para algo aún mais extraordinário. La campana de la iglesia de Santo Domingo sonava tristemente aquela tarde de 1614. Lima estava em pânico, uma epidemia misteriosa se estendia por la ciudad, levando-se principalmente a niños y ancianos. Las calles, antes llenas de vida, agora estavam desiertas. Las famílias se encerravam em casa, temerosas de uma muerte que parecia acechar em cada rincão. Pero Isabel, agora com 28 anos y é conhecida em toda a ciudad por sua santidade, tomou uma decisão que deixou a todos perplejos. Em lugar de proteger-se, salió de casa cargando canastas llenas de remédios caseiros, alimentos y, sobretudo, esperança. Hija mía, te has vuelto louca, gritou a Dona Maria, intentando detenerla. Y si te contagias, y si mueres? Pero Isabel se havia colocado el chal sobre la cabeça y sostenia com firmeza sua imagem de Nuestra Senhora. Mamá, se Jesus no tuvo miedo de tocar a los leprosos, como vou eu a temer tocar a los enfermos? Durante semanas, Nuestra Santa recorrió a las calles de Lima como um ángel de misericórdia. Entrava em las casas mais pobres, donde la enfermedade hacía mais estragos. Curava heridas, consolava a madres desesperadas, tomava la mano de los moribundos sussurrando orações. Muchos se sanavam solo com su toque lleno de amor. La labor de Isabel durante la epidemia foi verdadeiramente heroica. Comenzava seus dias a las 5 de la manana, preparando remédios em su cocinas, tés de ervas medicinales, cataplasmas para la fiebre, ungüentos para las lagas. Su conhecimento de las plantas, heredado de las mulheres indígenas que conheceu em sua infância, salvou incontáveis vidas.
Los vecinos decían que tenía manos benditas, porque todo lo que tocaba se transformaba em sanação. Pero não eram solo los remédios los que traíam alívio, era su presencia maternal y reconfortante. Isabel se sentaba junto a los lechos de los enfermos, les tomaba la mano com ternura y tarareaba suavemente hinos de alabanza. Muitos testificaram que, quando ela orava, uma paz inexplicável llenaba los quartos, y el dolor parecia desaparecer. Ninos que loraban com fiebre se calmavam solo ao ouvir su dulce voz. La pequena indígena Panchita, como Isabel Lalamó, se convirtió em su maior tesouro durante aqueles dias difíceis. La niña, de apenas 8 anos, havia perdido a toda sua família por la enfermidade y era rechazada por los vecinos que temiam contagiar-se. Quando Isabel la encontrou, casi sem vida em uma esquina fangosa, no dudou um segundo. La tomou em brazos, la levou a casa y pasou 3 dias y 3 noites em vela, cuidando-la como uma verdadeira madre. Ahora esta es mi hija, declarou Isabel a seus padres, quando Panchita por fim abriu los olhos y sonrió. Dona Maria, que ao princípio se assustou com la decisão de sua hija, pronto se enamorou de la niña. La pequena trajo uma alegria especial ao hogar de los Flores, e Isabel la viu como um regalo direto de Deus, uma hija del corazón, fruto de sua entrega total ao serviço de los necessitados. Durante a epidemia, Isabel transformou parte de sua casa em um pequeno hospital. Vendia suas joias para comprar medicinas, passava noites inteiras sem dormir cuidando a los enfermos, consolando famílias inteiras. Sua fama de santa se estendió no solo em Lima, sino por todo o virreinato del Peru. Tu, querida hermana, alguna vez has sentido exilamado a cuidar de los demais, incluso quando tu mesma estavas passando por dificuldades? Has descoberto que é esse justamente em el servicio donde encontramos nuestra maior alegria? Levad los unos las cargas de los outros, así cumpliréis la lei de Cristo, ó Gálatas 6:2. Isabel vivió este versículo com intensidade, cargando sobre seus ombros no solo sua própria cruz, sino também o dolor de todo um pueblo. Quando a epidemia finalmente terminou, todo Lima reconhecia que havia vivido entre uma santa viva. Pero Isabel, em sua humildade, seguia viendo-se a si mesma como uma sierva inútil de Deus. Não sabia que o Senhor la estava preparando para a maior prueba de sua vida. Las primeiras luzes do amanhecer del 24 de agosto de 1617 entravam suavemente por la ventana del quarto donde Isabel descansava. A seus 31 anos, nuestra Rosa de Lima parecia mais jovem que nunca, seus olhos brilhavam com uma paz sobrenatural, como se estuviera contemplando las puertas del cielo abriendo-se para recebê-la. Levava 3 meses enferma, pero seguia sorriendo a todos los que la visitavam. Não se entristeçam por mim, descia a seus familiares y amigos que loravam junto a sua cama. Solo voy a la casa de mi amado, donde não há dolor, ni separação, ni lágrimas. Aquela manhã especial, Isabel pediu que la levara a seu jardim uma última vez. Apoiada em los braços de seu padre, contemplou suas queridas rosas, algumas aún florescendo, outras marchitas, todas testigos silenciosas de uma vida inteiramente dedicada ao amor de Deus. Mirem, murmurou com voz débil pero alegre, hasta las rosas secas tienen su beleza, porque cumplieron com su propósito. De regresso em seu quarto, rodeada por sua família y por algumas vecinas que la amavam como a uma hija, Isabel começou a rezar com uma serenidade que comovió a todos. Jesus, em tus manos entrego mi espírito. Gracias por haber-me permitido amar tanto, servir tanto, viver tanto em tão poucos anos. Quando o relógio da igreja marcou o meio-dia, Rosa de Lima entregou sua alma ao Criador. Pero algo extraordinário sucedió, todo Lima lo sintió. O perfume de rosas invadiu a cidade inteira, apesar de que era inverno. Las campanas sonaram solas. Ninos que ni siquiera la conheciam oraram sem saber por quê. Querida hermana, alguma vez pensaste em lo que te gostaria que dijeran de tu vida quando llegue a su fim? Que legado de amor YFE estás construindo dia tras dia? O funeral de Isabel foi um evento único em la história de Lima. Ricos y pobres, indígenas y espanhóis, todos queriam tocar seu ataúd, todos deseavam uma última bendição de la santa que los había amado sem distinção. Bem-aventurados los de limpio corazón,
porque ela os verá a Dios. Mateus 5:08. Estas palavras pareciam haver sido escritas especialmente para ela. Em 1671, apenas 54 anos depois de sua morte, a Igreja Católica declarou a Isabel Rosa de Santa Maria de Flores como Santa Rosa de Limas la primeira santa de América. Pero para nosotras, mulheres de fé, ela sempre ha sido mucho mais que nome em los livros de história. É esse exemplo vivo de que se é possível ser santa em meio de las dificuldades cotidianas, santificando o trabalho, transformando o sofrimento em ofrenda de amor, haciendo de hogar pedacito del cielo. La rosa plantada em Lima há 400 anos sigue perfumando corazones em todo o mundo. Y tu, querida, que a rosa estás plantando em tu família, em tu comunidade, em eu corazón de quienes te rodeam? Se esta história tocou tu corazón, comenta amém y 40 anos, que a ensinança de Santa Rosa de Lima habló a tua alma.